BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, já está com o Semanário Econômico. Você é o nosso principal convidado. Obrigado por estar aí, esperar por nós a esta hora. Vamos então conhecer os destaques para a presente edição. Vamos nos debruçar hoje sobre o capital humano, o papel da tecnologia hoje na transformação da gestão estratégica dos recursos humanos. Vamos olhar também para o empoderamento econômico da mulher, uma variável cada vez mais importante nos processos econômicos dos países e na sustentabilidade das economias de uma forma geral. Caminhamos para o final do ano, vários setores, vários nichos, vários mercados entram em fase de balanço e nessa perspectiva vamos hoje fazer uma antevisão daquilo que pode ser o balanço possível nesta altura relativamente ao mercado imobiliário, este mercado que também é referido como barômetro de uma economia. Vamos conhecer os desenvolvimentos que teve ao longo deste 2021 e quais as projeções ou perspectivas relativamente a 2022 que está aí já à porta. Então, a sua atenção às manchetes da presente edição. CTA critica a postura de alguns países face à eclosão da nova variante da Covid-19. A CTA condena a atitude dos países do Ocidente pela postura discriminatória por estas adotados, que sugere uma desarticulação e falta de união na luta contra esta enfermidade que vem assolando a economia mundial desde 2020. O Standard Bank admitiu que a confiança que tem recebido por parte dos seus clientes foram determinantes na resiliência que o banco apresentou face aos eventos difíceis por que a instituição enfrentou num passado recente. Agradecemos aos nossos clientes por este período todo em que eles estiveram sempre ao nosso lado. Estaríamos a ser injustos em apenas olhar para aquele momento e dizer que a campanha é por causa disto, mas é por aquilo que os nossos clientes significam para nós. Moçambique confronta-se ainda com elevados níveis de exclusão financeira, sendo que as mulheres constituem o maior grupo excluído financeiramente. A situação da mulher no meio rural é bem mais grave e, sobretudo, porque a maior parte das mulheres estão na agricultura familiar. Então, elas não conseguem transitar para uma agricultura comercial. A celeridade, transparência e desburocratização dos processos judiciais contribuem para a melhoria do ambiente de negócios. É que não é possível termos um ambiente de negócios profícuo, onde as ações contínuas de investimento e de interoperabilidade entre o Estado e o setor privado fluam e caminhem em paz, se nós não tivermos uma justiça que funcione. O uso sistemático de tecnologias está a definir o modelo atual de gestão estratégica dos recursos humanos nas organizações. Qualquer gestor de recursos humanos ou qualquer administrador de uma empresa que acha que pode continuar o seu negócio pós-Covid sem apostar em tecnologia não vai ter bons resultados a curto, médio e longo prazo. Para nós chegarmos a este nível de sustentabilidade, há uma série de medidas estruturais e estruturantes que têm que ser tomadas. E neste momento, a nossa maior dificuldade são questões de estruturação, né? A pessoa, por exemplo, entrar para a segurança social, entra para uma questão, para um mercado formal, né? Passa a ser reconhecido como contribuinte. E isto só já é uma ação de proteger a pessoa e resolver essas questões de subsistência.
esta é uma questão chave. Porquê? Porque o maior desafio provavelmente seja este fato de não termos mecanismos claros de proteção, de interação, por exemplo, entre o empresariado e o artista. As televisões fazem parte desta indústria. Então, nós temos que começar também a ter um diálogo interno, explicar às televisões que não pagam pelo uso das obras artísticas, que olha, vocês têm que pagar, porque vocês ao pagarem garantem uma maior qualidade de produção, até para melhores conteúdos. O Standard Bank admitiu que a confiança que tem recebido por parte dos seus clientes, comunidades e colaboradores foram determinantes na resiliência que o banco apresentou face aos eventos difíceis por que a instituição enfrentou num passado recente. O banco refere que os seus stockholders têm sido verdadeiramente leais à instituição e decidiu, por isso, empreender um conjunto de iniciativas de marca, objetivando manifestar a sua gratidão e reconhecimento pela confiança e apoio que tem merecido por parte destes. Gestos que têm contribuído para a resiliência, solidez e crescimento sustentável desta instituição de crédito. Para o Standard Bank, os valores, confiança e lealidade são a principal proteção que a instituição tem para os eventos potencialmente negativos, impedindo que os seus alicerces sejam abalados. A relação nossa com os clientes tem sido constante e excelente. Dizer que está em Moçambique há mais ou menos 4 meses, e o que tem verificado, na visita que tem feito aos clientes, tem verificado que a confiança que os clientes têm depositado ao banco é fenomenal. Okay? A sua lealdade é fenomenal e a cooperação que os clientes têm dispensado é fenomenal. Contudo, o banco não leva esta lealdade, esta confiança que os clientes depositam ao banco de forma leve ou leviana. Pelo contrário, levamos esta confiança que os clientes têm com muita seriedade. O Standard Bank puxa dos galões de ser a mais antiga instituição de crédito de Moçambique, uma história de 127 anos de implantação no mercado local, fato que lhe confere experiências únicas, produto e testemunho e, em alguns casos, participação de forma concreta em diferentes processos e fases da transformação socioeconómica do país. O Standard Bank está em Moçambique há 127 anos e, durante este período destes 127 anos, obviamente, tem tido clientes e esses clientes têm acompanhado esta rotina tanto do Standard Bank ou a existência do Standard Bank no mercado por esse tempo todo e, obviamente, o agradecimento não é apenas por causa disso. Nós agradecemos aos nossos clientes por este período todo em que eles estiveram sempre ao nosso lado. Estaríamos a ser injustos em apenas olhar para aquele momento e dizer que a campanha é por causa disto, mas é por aquilo que os nossos clientes significam para nós. E tanto que nós não incluímos apenas só o cliente, incluímos também toda a sociedade moçambicana. A instituição financeira, mais do que reconhecer e agradecer, quer reiterar os vínculos existentes e colocar-se em antecipação face às oportunidades do futuro. E, por isso, nós continuamos a desenvolver relações mútuas que antecipamos, que obviamente vão nos trazer negócio no futuro, vão ser sempre importantes no futuro. Portanto, o agradecimento vai para aí. Antecipamos também boas relações com os nossos parceiros, com os nossos clientes, e por isso dizemos obrigado por essas boas relações, por essa parceria, por esse negócio que vem. Tinha dito e repito que a lealdade que nós vemos dos clientes não nos levamos de forma muito leve ou de forma descontraída. Procuramos gratificar e reconhecer esta lealdade através de serviços que realmente vão de encontro às necessidades dos nossos clientes e por isso agradecemos por esses negócios futuros que obviamente virão e temos confiança que assim será.
No contexto da monitoria que tem estado a efetuar a evolução da pandemia da Covid-19 e o seu impacto no desempenho do setor empresarial e da economia de forma geral, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, veio a Terreiro esta semana afirmar que as restrições impostas por certos países através da suspensão de voos face à eclosão da nova variante da Covid-19, designada Omicron, terá impacto negativo sobre a atividade económica, particularmente no setor do turismo, entretanto, em processo de recuperação e em período de alta. Esta situação poderá afetar o processo de recuperação do setor face ao cancelamento de reservas e adiamento de viagens de turistas e homens de negócios para o país. Igualmente, visto que grande parte do investimento estrangeiro provém da União Europeia, para além de ser um dos principais destinos das exportações nacionais, estas restrições poderão contribuir para a retração dos investimentos e a contração do fluxo de atividade económica no país, numa altura em que a economia busca caminhos para a recuperação e estabelecimento de bases para a retoma integral da atividade económica. A CTA refere que o fluxo de viagens, tanto de turismo assim como de negócios, está a registrar uma clara recuperação até o terceiro trimestre de 2021, onde cresceu 14% comparativamente ao mesmo período de 2020, havendo sinais claros de que 2021 iria superar o fluxo de viagens de 2020, que se tinha saldado em 180 milhões de dólares. Esta situação será contrariada, prevendo-se que o fluxo de viagens possa se fixar abaixo dos 180 milhões de dólares se estas medidas de banimento se mantiverem por longos períodos. Portanto, é perda de negócios para o setor do turismo, particularmente a restauração, as viagens, a hotelaria, incluindo outros associados como transportes e comércio. É perante o quadro atual marcado pela eclosão da nova variante da Covid-19 a nível global e tendo em conta a necessidade de o país tomar uma posição em relação a esta matéria, que a CTA avança com propostas do setor privado sobre a abordagem que se deverá privilegiar no tratamento da situação, que passa por medidas de reforços do processo de vacinação e a manutenção do quadro atual de medidas. À semelhança da postura adotada pela África do Sul, maior parceiro comercial do país, que anunciou recentemente que, a curto prazo, não irá alterar o quadro de restrições, recomendamos que o governo de Moçambique siga a mesma abordagem, visto que a situação pandémica continua estável no país. E, conforme referiu a Organização Mundial da Saúde, ainda não há certezas sobre a real natureza desta nova variante. Pelo que, para o benefício da economia nacional, o setor privado defende o não agravamento do quadro atual de restrições enquanto monitoramos a evolução da situação no mundo em geral e no país em particular. Dando seguimento à implementação do programa da vacinação e da concretização das iniciativas do setor privado para o estímulo e adesão à vacinação por parte dos cidadãos. O objetivo é assegurar que não sejam tomadas medidas extremadas que podem prejudicar as economias dos países da região, desvalorizando os esforços que têm sido empreendidos para induzir a recuperação destas economias. Neste âmbito, para complementar estes esforços, a CTA irá desencadear um processo de diálogo a nível da SADC Business Council, com vista a influenciar a revisão das restrições decretadas pelos outros países e minimizar os impactos da economia a si subjacentes. Em suma, a CTA condena a atitude dos países do Ocidente pela postura discriminatória por estes adotada, que, em sua opinião, sugere uma desarticulação e falta de união na luta contra a enfermidade que vem assolando a economia mundial desde 2020 e que tem afetado de forma severa a vida social e económica dos países, sobretudo em economias em desenvolvimento como Moçambique. Uma eficaz administração da justiça é um fator importante na competitividade de uma economia no geral. Em Moçambique, a lentidão da justiça, a sua ineficácia em alguns casos, quer através de legislação que não é consentânea
com a realidade atual, tem sido apontada como um dos grandes constrangimentos para uma menor capacidade de Moçambique atrair investimentos, na perspectiva de que há poucas garantias oferecidas aos investidores, justamente por causa dos mecanismos do acesso à justiça, mas não só acesso à justiça, como também a eficácia da justiça em tempo útil. Um estudo foi recentemente apresentado no país que se debruça, de certa forma, em uma das dimensões da ineficácia da administração da justiça, olhando fundamentalmente pelo lado das custas judiciais. O estudo concluiu que a questão das custas judiciais nem é propriamente a grande questão. O estudo publicado recentemente em Maputo pela Associação Moçambicana dos Juízes revela que a complexidade do regime jurídico das custas judiciais e a sua consequente imprevisibilidade influenciam negativamente no acesso à justiça por parte dos cidadãos e das empresas. Este estudo foi elaborado em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e financiado pela Fundação para a Melhoria do Ambiente de Negócios, denominado Justiça e Ambiente de Negócio. Uma reflexão sobre os tribunais e os litígios relacionados com o comércio e as empresas. O estudo condensa os principais resultados do trabalho de investigação sociojurídica sobre o funcionamento da justiça civil e comercial, com vista à identificação de estratégias de reforma do sistema de justiça com impacto na melhoria do ambiente de negócios. Não é possível termos um ambiente de negócios profícuo, onde as ações contínuas de investimento e de interoperabilidade entre o Estado e o setor privado fluam e caminhem em paz, se nós não tivermos uma justiça que funcione. Conforme podemos ouvir neste evento, uma justiça justa. Existe uma série de fatores que é necessário transformar, existe uma série de fatores que é necessário mudar, mas é preciso ter em conta também aquilo que acontece hoje, principalmente depois da questão pandémica e depois dos anos de crise que se vivenciaram. Mas é possível ter uma justiça justa e um ambiente de negócios funcional. Num outro desenvolvimento, o setor privado reitera a oportunidade de revisão do Código Comercial para ajustá-lo à atual dinâmica de investimento privado. A revisão do Código Comercial é um dado muito complexo, já está há algum tempo a ser falado e já está a ser trabalhado há algum tempo. A questão é haver aqui uma multidisciplinaridade de atores, não é? Portanto, existem vários atores, são vários intervenientes e o nosso Código Comercial é um Código Comercial complexo, antigo e que precisa de ser revisto urgentemente. Agora, se os atores não funcionarem todos, portanto, se eles não trabalharem em conjunto, nós vamos levar muito tempo a reformar o nosso Código Comercial. Numa outra perspectiva, a do Governo, há o reconhecimento de que a melhoria do ambiente de negócios, que se consubstancia na identificação e apresentação de propostas de reformas legais com vista a acelerar a transformação económica e social, é uma prioridade que vem perpassando os diferentes ciclos de governação. O Governo observa que nos últimos anos vêm sendo endereçadas de forma acutilante reformas legais e institucionais com vista à melhoria do ambiente de negócios, cujo impacto esperado é a maior atração de investimento privado nacional e estrangeiro, a desburocratização e simplificação de procedimentos, maior celeridade processual e, por conseguinte, um crescimento econômico sustentado. O estudo que hoje é lançado vem confirmar a relevância das áreas de reforma prioritárias, definidas pelo Governo e o setor privado, como uma preocupação igualmente do Judiciário para melhorar a sua atuação na vertente comercial. Assinala-se a esse respeito a criação de seções de competência especializada em material comercial, como um esforço do setor da justiça de criar condições para celeridade e eficiência na resolução de conflitos de natureza comercial, percepcionados pelos investidores como pouco céleres e eficazes,
pelo tempo que levam a serem dirimidos pelos tribunais. Importa destacar uma ação de reforma para a melhoria do ambiente de negócios, que o estudo conferiu desenvolvimentos pertinentes, a resolução da insolvência e recuperação judicial, que culminou no ano de 2019 com a aprovação do Estatuto do Administrador de Insolvência, que encontra-se em fase de operacionalização da componente institucional e do programa para a formação desta classe profissional. Em suma, o estudo veio corroborar a ideia de que, para a melhoria do ambiente de negócios, um maior contributo dos tribunais judiciais exige o aprofundamento substancial dos níveis de confiança no sistema de justiça. Daí que propõe reformas legais e organizacionais orientadas para a melhoria do ambiente de negócios, justamente o aumento dos níveis de confiança dos tribunais judiciais. As mulheres rurais trabalhando no setor agrícola deverão se beneficiar de apoio financeiro para dinamizar as suas atividades e aumentar a capacidade de colocação dos seus produtos no mercado. Um acordo nesse sentido foi recentemente anunciado pelo governo do Canadá, que disponibilizou para o efeito cerca de 14 milhões de dólares, precisamente para apoiar a dinamização da atividade agrícola das mulheres rurais e aumentando as suas possibilidades de desenvolver estas atividades de uma forma rentável e orientada para o mercado. Moçambique confronta-se ainda com elevados níveis de exclusão financeira, sendo que as mulheres constituem o maior grupo excluído financeiramente. Daí a pertinência de políticas que promovam a inclusão financeira de todas as forças vivas da sociedade. A estratégia do género no setor agrário aponta que cerca de 24,8% das famílias moçambicanas são chefiadas por mulheres e estas enfrentam mais dificuldades que os homens em termos de acesso a oportunidades, capacidades e obtenção de rendimentos, o que dificulta a sua completa inclusão. No caso concreto do setor da agricultura, embora se verifique algum progresso no acesso das mulheres aos recursos financeiros por forma a dinamizarem as suas atividades, a igualdade de género está ainda aquém do desejado. As mulheres passaram a representar 196 contas por cada 1.000 adultos, contra 193 em 2019. Um aumento em 3 contas para cada 1.000 adultos e um ligeiro aumento de proporção da população adulta feminina com conta bancária em 0,3 pontos percentuais. Na vertente do crédito, verifica-se que as mulheres ainda têm grandes dificuldades no acesso aos financiamentos em relação aos homens, ou seja, 23,8% contra 76,2%. É com o objetivo de melhorar o quadro do acesso das mulheres agricultoras das zonas rurais aos recursos financeiros que serão disponibilizados pelo governo do Canadá 14 milhões de dólares para um período de 6 anos. O projeto vai operar em 2 províncias, Maputo e Gaza, e nessas 2 províncias vai operar em 5 distritos. Há 2 distritos da província de Maputo, concretamente Marraquene e Manhissa. Em Gaza estará em Choco, Quijá e Manjacase. A escolha dos distritos foi, primeiro, olhando para a visão de negócio. O objetivo do projeto é elevar as associações ao nível de cooperativa para que elas ligam-se para o mercado. As beneficiárias terão acesso a este financiamento através das suas associações para aquisição de equipamentos agrícolas, acesso a infraestruturas de irrigação e formação sobre temáticas de inclusão financeira. As mulheres, por meio das suas associações com quem nós trabalhamos, terão acesso direto através de formação que eles vão se beneficiar. Uma vez que a maior parte dos produtos agrícolas cultivados por mulheres não chegam aos mercados, a iniciativa permitirá a colocação no mercado dos produtos provenientes das agricultoras rurais. Bom, ao nível da produção nós tivemos bastante resultados. O grande desafio nosso e que achamos que com este programa poderemos alavancar ainda mais, tem a ver com o acesso aos mercados, a condução da nossa produção a mercados competitivos, com os rendimentos justos, com uma comercialização justa. E acreditamos que com este programa consigamos
alcançar os mercados de forma justa, de forma transparente e que os camponeses possam ter os rendimentos almejados. Comentando sobre este tipo de abordagens, a pesquisadora e docente universitária Judith Chipenembe analisa a iniciativa como parte dos esforços visando emancipar economicamente as mulheres. A situação da mulher no meio rural é bem mais grave, porque quando a gente fala da baixa qualificação no meio rural é muito maior. E sobretudo porque a maior parte das mulheres estão na agricultura familiar. Então elas não conseguem transitar para uma agricultura comercial, não é? Então é aí onde eu vejo este financiamento como muito importante para transformar essa agricultura familiar numa agricultura comercial. Fizemos o nosso apontamento de atualidade, tempo agora para observarmos um curto intervalo. Não saia daí e eu volto já já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E de seguida vamos ao capital humano. Esta análise periódica que fazemos ao papel deste que é considerado o ativo mais importante das organizações, que são as pessoas. Particularmente, olhamos para o binômio hoje tecnologia e pessoas nas organizações. O que influencia o quê? Quem influencia fundamentalmente o quê? E qual é o papel da tecnologia na transformação da gestão estratégica das pessoas nas organizações? Um tema muito atual para conhecer os desenvolvimentos já a seguir. O uso sistemático de tecnologias está a definir o modelo atual da gestão estratégica dos recursos humanos nas organizações. A eclosão da pandemia e a contingência de as empresas encontrarem formas de dar continuidade aos processos produtivos veio acelerar a emergência do novo paradigma. Todos estes últimos momentos de Covid que nós vivemos trouxe muita liberdade de mente aos nossos colaboradores. E se eles antes já sabiam que através das tecnologias podiam trabalhar à distância a qualquer ponto, agora têm a certeza. Porque agora, depois de todo este momento e desta aceleração mundial a nível de tecnologia que nós tivemos, qualquer empresa na Suíça, qualquer empresa na Austrália, consegue ter um colaborador em Maputo a trabalhar. Está em causa, fundamentalmente, a transformação cultural e digital, que se tornou num imperativo. Quando nós queremos ser desafiantes e dizer o futuro chegou, não significa que somos nós que estamos a trazer o futuro, pelo contrário, é que qualquer gestor de recursos humanos ou qualquer administrador de uma empresa que acha que pode continuar o seu negócio pós-Covid sem apostar em tecnologia, não vai ter bons resultados a curto, médio e longo prazo. Não vai, é impossível, porque as pessoas e o negócio estão cada vez mais ligados e a tecnologia é um meio para chegar a esse fim. E, portanto, o futuro chegou porque não há forma. Se antes já era uma intenção, agora é uma prioridade. Está no momento de fazermos a transformação digital das nossas empresas. Vive-se um contexto em que, na estrutura das organizações, a gestão dos recursos humanos deixa de ser departamentalizada para passar para a centralidade e para o âmago das organizações. Primeiro porque temos que colocar sempre o ser humano no centro. Os seres humanos nas organizações são o capital mais precioso que as organizações têm. Daí a importância deles estarem no centro de toda a transformação digital. Aliás, nós não estamos a sugerir trazer uma tecnologia que vai se impor ou que vai substituir
a interação ou o lado humano das interações. Pelo contrário, estamos a trazer a tecnologia que vai aproximar ainda mais as pessoas, que vai simplificar ainda os processos, deixando as pessoas a dedicar-se daquilo que a tecnologia não consegue fazer, que é pensar, que é interagir com os colegas, que é comunicar-se com as pessoas. A tendência tem estado a consolidar-se nas empresas moçambicanas, embora em diferentes velocidades e estágios. Vive-se um contexto em que é cada vez mais difícil gerir, motivar e reter talento, combinado com a necessidade de controlar custos. As empresas têm de, mesmo diante de uma crise, continuar a evitar esforços para otimizar as experiências dos seus colaboradores, o que resulta no aumento do compromisso e da produtividade. Esta transformação, que já tivessem um histórico, um entendimento relativamente a todos estes conceitos, pela importância depois do conceito mais à frente que estávamos aqui de facto a introduzir, que era a transformação digital na vertente de experiência do colaborador. Porque sabemos que muitas das empresas, quando falam de digital, querem sim digitalizar processos, e aqui estamos a falar de experiência de colaborador. São duas questões completamente distintas. Nós não vivemos, enquanto colaboradores de uma empresa, nós não vivemos os processos, nós vivemos as experiências. As empresas confrontam-se com a necessidade de iniciar o trajeto de transformação digital, algo que deve ser feito de forma mais estruturada e intencional. A Ernst & Young avança com soluções tecnológicas que ajudam as empresas a empreenderem a transformação cultural, a digitalização da gestão das pessoas e lograr a consolidação de vínculos, otimização de experiências e a produtividade. Na senda da oferta de ferramentas para lidar com a gestão contemporânea das pessoas nas organizações, a Ernst & Young anuncia o lançamento de um estudo nacional sobre diversidade e inclusão nas empresas, cujos resultados serão apresentados no próximo encontro com os gestores agendados para março de 2022. E hoje temos então a análise do setor imobiliário, fazemos um ponto de situação a este setor transversal e que normalmente reflete aquilo que tem sido a realidade económica de um país. Como sabemos, Moçambique experimentou a primeira recessão da sua história por conta da Covid-19 e veio, entretanto, agora mais recentemente recuperar dessa situação. Entretanto, tivemos também um setor imobiliário que ressentiu-se dessa mesma contingência económica e como sempre acontece no que diz respeito ao setor imobiliário, há uma tendência de esfriamento da dinâmica do setor. Vamos tentar perceber como é que isso se passou no caso concreto de Moçambique, com o Dr. João Sena, da PI Property Investment Advisor, uma consultora imobiliária afiliada ao grupo IPG, que tem estado a analisar esta situação, mesmo por inerência e por vocação desta entidade. Bem-vindo, Dr. João Sena. Vamos então ver o nosso mercado imobiliário no seu desenvolvimento mais recente. Por aquilo que tem estado a acompanhar, o nosso setor imobiliário não retrocedeu por conta da crise. Tivemos basicamente um abrandamento da dinâmica que o setor vinha apresentando nos últimos tempos. Digo, quando passamos a nos confrontar fundamentalmente com a crise económica causada pela pandemia da Covid-19. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores.
Em relação ao que disse, efetivamente eu não diria que o mercado parou, nem que entrou numa vertente negativa, simplesmente esfriou em relação à dinâmica que se vinha verificando desde o princípio do milénio. Dinâmica é essa que vinha muito na consequência da alteração da percepção internacional do país, em virtude das descobertas das grandes riquezas minerais, não é? Nomeadamente o carvão e o gás natural. Tudo isso perspectivou uma série de investimentos esses que iam ter direta e indiretamente consequência na economia, não é? Porque não só trazem o investimento em si, como trazem pessoas. E onde há pessoas, há sempre a necessidade de casa para residirem, um sítio para trabalhar e um sítio também para as suas atividades, digamos, recreativas. Toda a perspectiva foi feita, toda a perspectiva foi feita com base nessa procura que iria existir e muitos projetos foram surgindo. Houve uma dinâmica muito alicerçada, muito direcionada para essa dinâmica dos grandes investimentos, que depois, com particular incidência no mercado da habitação e de escritórios, que entretanto, depois com o advento da desaceleração da economia e com o impacto do contexto pandémico, fez com que houvesse uma certa desaceleração. Os projetos estão na agenda, vão acontecer. A questão, e a pergunta como costuma ser do $1 milhão, é quando é que vão acontecer. Mas os players estão aí, continuam a manifestar a sua vontade e o seu commitment em apostar no desenvolvimento do país, não é? Olhando no detalhe esta realidade, o que é que nós temos de forma esmiuçada? Vamos lá dizer, tentando olhar do ponto de vista dos diferentes segmentos imobiliários. Existem vários mercados imobiliários que estão em função dos polos urbanos que têm a ver com os polos urbanos em questão. O mercado por excelência em Moçambique é o de Maputo, não é? Que é o maior centro, o maior polo não só financeiro e económico, como também político e administrativo do país. Mas independentemente dos ritmos dos diversos mercados imobiliários que em cada uma destas grandes cidades existe, em cada uma das grandes cidades do país existe, o que é certo é que houve, como disse anteriormente, havia toda uma oferta que tinha-se todo preparado, uma oferta para um determinado contexto. Este contexto, digamos, de concretização foi adiado, mas isso não impediu que surgissem muitos projetos no mercado imobiliário de Maputo, alguns até com notável sucesso. Ao dia 2, poderíamos caracterizar que a oferta no mercado, digamos, mais mediática, que as pessoas têm maior percepção, que é o mercado da habitação, caracteriza-se essencialmente por um excesso de oferta e pouca procura, com os consequentes períodos longos de exposição. É interessante repararmos isto, este excesso de oferta no segmento da habitação, mas também temos uma oferta no topo da pirâmide, muito direcionada, porque Moçambique é um país ainda com fortes carências. Aliás, o acesso à habitação ainda é uma problemática no nosso país. Já lá vamos a esse aspecto. Queria que se debruçasse do tipo de oferta que neste momento está em excesso. Como disse muito bem, a oferta foi muito direcionada para um segmento quase na vértice da pirâmide, não é? Esse segmento e é um segmento que vive muito da demanda dos expatriados. O que aconteceu foi que, como eu lhe disse, um contexto para quais todas as expectativas e todos os planos foram delineados, não se concretizou por uma questão de adiamento das decisões destes novos ciclos, nomeadamente o ciclo do oil and gas. Em consequência, ao dia 2 temos muita oferta e pouca procura, grandes períodos de exposição, o que obrigou, por um lado, a generalidade dos players a
a uma política de reajustamento dos seus preços, independentemente da função imobiliária, e estejamos no caso de arrendamento ou venda, e para quem compra ou quer arrendar, dê-lhe uma grande capacidade, digamos, na negociação. O fruto de haver muita oferta e grandes períodos de exposição dos produtos no mercado imobiliário faz com que os mesmos, digamos, tenham uma tendência de desvalorização. E, portanto, quem chega tem uma força neste momento que desequilibra em seu favor a negociação. Porquê? Porque há muita oferta. Portanto, se não ficar ali, vai para outro sítio. E, portanto, isso é o que neste momento diríamos na habitação. O que não quer dizer que no caso dos escritórios, os escritórios também vêm muito, foi outro setor que teve uma grande dinâmica no princípio do milénio e cujos, digamos, expoentes máximos disso são um cluster de escritórios denominado Projates, que já vai na sua fase 6 e que concentra, no fundo, a maior oferta em qualidade e quantidade de escritórios de Maputo, que está e que, no fundo, marcou o cluster, ou melhor, o CBD, o Central Business District de Maputo. É o facto do Banco de Moçambique se ter reposicionado com o seu novo edifício, com a remodelação que fez e com a ampliação que fez do seu edifício histórico na Baixa, e o cluster, esta zona que segue a Avenida 25 de Setembro, no fundo, desde a Praça Roberto Mugabe até ao Banco de Moçambique e as suas áreas laterais, diremos que serão, previsivelmente, o Central Business District de Maputo, e que esta zona será, digamos, toda requalificada em termos de serviços e escritórios, não é? E depois temos o outro cluster, não com a mesma dimensão, que é as Torres Rani, e digamos que estas são as maiores ofertas de escritórios. Mas no caso concreto de escritórios, mal este ciclo, mal os grandes investimentos se comecem a concretizar, mobilizam uma série de empresas que vêm associadas direta e indiretamente, que necessitam de escritórios em qualidade e modernos. E, portanto, eu poderia dizer que tanto a habitação neste momento caracteriza-se por muita oferta e pouca procura, mas no caso dos escritórios há uma demanda latente de escritórios modernos, entenda-se, novos e modernos, não é? E, portanto, é engraçado que, chegando a esta gente, estes contingentes que vêm associados aos grandes investimentos, estas pessoas podem chegar e não terem espaço suficiente para trabalhar. Claro que temos sempre a solução tradicional, mas isso é fruto de algum vazio legal que permite que a utilização de moradias e apartamentos, não só para a habitação, como também para escritório. Maputo é uma realidade. Sim, é uma realidade diferente do resto do país. E o que podemos dizer relativamente ao resto do país, sobretudo as principais cidades, aquelas que de alguma forma também num passado recente atraíram investidores estrangeiros, falo de Tete. Bom, o Cabo Delgado tinha essa perspectiva, mas com a suspensão dos projetos de gás, acredito que também teve repercussões ali na cidade de Pemba em particular. Beira é a segunda maior cidade do país, tem também uma certa dinâmica económica. Qual é a realidade, assim, de uma forma geral, pelo como resto eu disse do país? logo no início da minha intervenção, existem vários mercados imobiliários e, no fundo, vem a corporizar isso que está a dizer, ou seja, se por o mercado imobiliário, com os seus diversos mercados imobiliários, é Maputo, também existem outros mercados imobiliários, mas cada um ao seu ritmo. Cada mercado imobiliário tem o seu ritmo. Eu diria que Tete, onde existe Tete, Beira, Tete por causa das minas do carvão, Tete por causa do Porto, Nacala, Nampula, todas essas grandes, digamos, urbes, têm a particularidade de ter algum polo, algum fator de dinamização. E essa dinamização é determinante para a dinamização / consolidação do seu mercado imobiliário.
E, portanto, isso vive muito também dos ritmos da economia. Agora, o que é fundamental para esses mercados retomarem ao seu ritmo, em função das suas necessidades, é que volte, digamos, um ambiente de confiança e, acima de tudo, um ambiente de investimento. Ou seja, não há investimento sem confiança, não é? E, portanto, eu diria que, não querendo particularizar, nessas cidades, a oferta imobiliária estará muito condicionada à demanda específica que existe. Por exemplo, em Tete é natural, aqueles contingentes de pessoas que trabalham nas minas precisam garantidamente não só de soluções habitacionais, como também soluções de serviços hoteleiros. Porque existe uma população que não só que trabalha permanentemente, como há outra que vai e vem. E qual é que é a situação relativamente aos preços? Existe a percepção de que os preços antes da crise ou pré-crise eram preços, de certa forma, especulativos, e que os preços que estão a ser praticados agora são os preços reais, de acordo com as condições objetivas de mercado, de procura e oferta. No estudo que vocês produziram, qual é a conclusão que chegaram relativamente à questão do valor do imobiliário no mercado moçambicano? Houve um reajustamento geral, em alguns casos violento. Portanto, a generalidade dos players... Violento quer dizer que reduziu bastante. Reduziu bastante, mas é preciso ter a percepção do que o que é bom em imobiliário, o que as pessoas, o cidadão comum tem como percepção de que é bom, é sempre caro. Há um imóvel que tenha uma localização, digamos, extraordinária, uma vista, qualquer coisa que o faça diferencie em qualidade, esse produto imobiliário é sempre o que resiste mais a estas situações. Uma vivenda, qualquer coisa, um edifício de escritórios com umas certas características, um enquadramento urbano extraordinário, é sempre algo que resiste melhor. No entanto, o que aconteceu foi que, em função de alguma desmobilização dos tais contingentes despatriados, houve um mercado, digamos, usados e novo, que ficou vazio. E, portanto, os seus proprietários foram obrigados, tanto na vertente de venda, mas de arrendamento, a reajustarem os seus valores, os seus asking price, os seus valores de venda ou de arrendamento, à realidade da demanda. E porquê? Porque havia muita oferta, tinham muita concorrência e a procura não tinha a mesma cadência que tinha há uns anos atrás. E, portanto, isso teve um efeito... Foi apenas esta redução, no caso das reduções mais acentuadas, verificou-se apenas pelo excesso de oferta ou foi mesmo um ajustamento às condições reais do mercado, o valor do investimento e aquilo que realmente... Preponderante foi a ausência de demanda, foi assim, a procura reduziu-se. E os proprietários viram-se na contingência de, para quererem arrendar, ter que baixar os valores. Quer dizer que a qualquer momento o preço do imobiliário em Moçambique vai recuperar os níveis pré-pandemia? Pode recuperar e acho que vai recuperar assim os grandes, os ditos megaprojetos concretizem. Os megaprojetos têm sempre uma fase, digamos, conceptual e depois tem uma fase de execução. Essa fase de execução tem também uma pré-infraestruturação. Essa pré-infraestruturação, no caso concreto, os investimentos do oil e de gás, é colossal, porque não só vêm as empresas que estão diretamente ligadas, como as que se vêm indiretamente ligadas. Tudo isso vai trazer uma dinâmica. Imaginemos que começam estas companhias internacionais que estão a anunciar voos, começam a aterrar em Maputo com os voos cheios de investidores, trabalhadores que vêm, no fundo, integrar-se neste ciclo de investimento / desenvolvimento do país. Essas pessoas chegam, muitas trazem famílias, necessitam de casas, vão aos restaurantes, contratam senhoras para tomar contas dos filhos, precisam de escritórios, portanto, passam a ser agentes
e players da economia moçambicana. E tudo isto cria uma dinâmica. E no caso concreto do imobiliário, esta gente chega e precisa de casas. Se houver muita procura, se aumentar a procura, como disse muito bem, como se está a antever, os preços naturalmente, a oferta deixa de ser suficiente e os preços naturalmente vão subir. Isto, no fundo, é uma coisa típica. Isto não foge, o imobiliário não foge à dinâmica da oferta e da procura, ou seja, é uma coisa, nisso é muito claro. O investimento no imobiliário em Moçambique, no mercado moçambicano, é um investimento seguro? O imobiliário é sempre um dos investimentos mais seguros. O que é importante é as pessoas não entrarem no que se chama, não definirem grandes expectativas e também não entrarem facilmente na curva do desespero. Não terem expectativas exacerbadas e também não ficarem sob stress da ansiedade. Não querem ganhar tudo num dia só. Pois, o imobiliário é um investimento a muito longo prazo. Muito longo prazo. Eu diria sim. que é o melhor investimento familiar. Sim. Tirando aqueles, digamos, veículos de investimento especulativos, o imobiliário, apesar de tudo, é o mais conservador e o mais tradicional. Agora, todos nós sabemos como é que é o ser humano, não é? E o ser humano tenta sempre, utilizando uma expressão popular, puxar a brasa à sardinha. E nesse contexto é bom, por vezes, dosear as expectativas. Agora tenha presente muitos investimentos que foram feitos e que estavam inicialmente, conceptualmente direcionados para a venda, depois por razões quaisquer não concretizaram a venda e foram para o mercado do arrendamento e que, através do mercado do arrendamento, portanto, deixaram de ser para ser vendidos e o proprietário deixou de os vender e passou-os a arrendar. Através desse negócio do arrendamento, conseguiu pagar não só o investimento, como ter uma rentabilidade muito positiva. Isso é uma situação que aconteceu em muitos empreendimentos, digamos, habitacionais em Maputo. Uma das características do mercado imobiliário moçambicano é a autoconstrução. Sobretudo para residências, para habitação, para vivendas. Que efeitos é que esta característica tem para a consolidação do mercado, tendo em conta que normalmente em economias mais desenvolvidas a construção ou a habitação, o mercado habitacional é fundamentalmente desenvolvido através de fluxos de financiamento via crédito bancário? Isso tem muito a ver com a ausência de solução, passa a redundância, da ausência de soluções para a solução residencial dos cidadãos moçambicanos. O que leva a que esses, e também fruto do quadro legal da propriedade da terra, tentem obter nas periferias das cidades terrenos e, no fundo, façam a construção própria, não é? É um meio que, teoricamente, é o meio mais barato e o mais acessível. O que leva-nos a levantar uma questão. Porque é que o mercado imobiliário não tem soluções para esta fatia de mercado do que existe no mercado imobiliário, que na nossa opinião é um mercado de enorme potencial, que no fundo é dotar o Moçambique de soluções habitacionais para os moçambicanos. Porque, como foi dito ainda aqui anteriormente, muita da oferta que tem surgido no mercado é direcionada para um segmento, digamos, alto, no sentido em que os valores que são praticados são valores que não são acessíveis ao jovem casal moçambicano, recém-licenciado, a começar a sua vida, que quer casar. Porquê? Porque não existem nem soluções de financiamento, porque os juros são elevados, como também não existem soluções habitacionais. E, portanto, isto não só obriga, isto tem como consequência imediata a que as cidades aos fins de semana desertificam-se praticamente, porque a população, no fundo a vida da cidade, as pessoas, está toda concentrada nas periferias. No caso concreto de Maputo,
Matola, Marraquene, Boane e, brevemente, Catembo. Isto é benéfico ou tem um efeito distorcedor para a consolidação do mercado imobiliário de uma forma geral, na forma como este mercado vem se desenvolvendo ao nível de outros segmentos médios baixos? O futuro para aí irá caminhar, ou seja, eu creio que assim a economia retome e o ambiente de confiança e, digamos, a situação fique mais estabilizada, mais dia, menos dia, vão-se aparecer soluções habitacionais para os moçambicanos que tenham capacidade e características para concorrerem ao crédito hipotecário e que tenham essa capacidade financeira. E por que este segmento não tem sido atrativo para os investidores do imobiliário? Moçambique faz parte da agenda dos negócios internacionais, fruto das grandes riquezas que tem no seu subsolo. Isto alterou a percepção de Moçambique, que hoje é tido como um país com grandes oportunidades em diversas áreas da sua economia. E, portanto, todo o investimento que veio para cá vinha, digamos, nessa expectativa. Todos os contextos empresariais foram direcionados para este, digamos, boom. Mas há um grande mercado, né, atendendo aquilo que é o espectro demográfico do moçambicano, há um grande mercado. Eu diria que é o grande mercado. Que está aí por explorar, não é? É o grande mercado. Tenha presente que a população urbana no continente africano, nos próximos 20 anos, vai duplicar. E isso é uma grande oportunidade para o imobiliário também. Eu diria que este será o século da África. Do ponto de vista imobiliário, a demanda vai ser imensa e os conceitos e os conceitos poderão ser, a variedade de conceitos imobiliários poderão ser implementados e a África poderá ter, digamos... Portanto, estamos numa situação que não estão presentes todos os conceitos neste momento em virtude daquilo que Mas já há próprio... soluções testadas noutros países africanos, em construção. Hoje em dia consegue-se fazer construção com qualidade e com preços acessíveis. Para segmentos com menos capacidades financeiras, portanto. O que é necessário é que haja condições para que um jovem e uma jovem que queiram casar e queiram constituir família tenham que ter possibilidades de comprar uma casa. Pois, porque um mercado imobiliário que cresce só olhando para o topo da pirâmide, para a classe média alta e alta, fundamentalmente. Eu diria que é alta e expatriados. É alta e expatriados, portanto, é um mercado com uma... É um mercado desequilibrado. Precisamente. Mas é preciso dotar esse mercado de soluções de modo a que consiga integrar... Como é que se faria? Existem soluções, conforme eu estava há bocadinho a tentar dizer, de fomento habitacional. Essencialmente, e poderia-se começar pelos ministérios, digamos, pelos bancos, onde existem, no fundo, pessoas com cadastro fiscal. E essas pessoas, que no fundo são a classe média moçambicana, necessitam muito de soluções habitacionais. E pois, me parece que ainda não há grande atratividade de financiadores para o dinheiro está caro, não é? Esse segmento. Sim, exatamente, o dinheiro está caro e há uma extensa faixa de mercado que não é alcançado por esses instrumentos que poderiam dinamizar e criar escala para o mercado habitacional. Concluindo, quais são as perspectivas que temos? 2022, o que é que podemos, digamos assim, projetar do ponto de vista de imobiliário? Nós, como empresa de consultoria, somos uma empresa naturalmente sempre otimista de que o futuro é sempre melhor do que o presente. No entanto, temos que alicerçar todas as nossas previsões de uma forma realista. As nossas previsões são que o ano de 2022 não será muito diferente deste ano.
Mas, porque em 2022, conforme está anunciado, mediaticamente anunciado, haverá decisões, haverá em princípio, a ENI começará o seu projeto, independentemente já a sua presença em Moçambique, mas parece que o projeto arranca, a Total também parece que arranca, e a ExxonMobil parece que vai tomar uma decisão. Mas tudo leva a crer que essa decisão é de avançar. E, portanto, este episódio que, digamos, que não estava à expectativa destes tumultos em Cabo Delgado parece que está sanado e, portanto, iniciando-se o ciclo dos grandes investimentos, tudo pode durar, mas 2022 será igual. Algumas pré-condições para, digamos assim, a retoma do imobiliário, sendo que não com grandes alterações ainda em 2022. 2022 será um ano de retoma. Quem aguentou o ciclo, digamos, o impacto do Covid, digamos que é quem tem músculo, não é? Porque todos nós está em melhores condições de aproveitar. Quem conseguir fazer esta travessia do deserto e se preparou-se, vai estar melhor preparado para a retoma. É preciso estar nestas alturas de crise, é preciso preparar-se, as empresas têm que se repensar e as organizações também têm que se repensar. Quem conseguiu passar vai estar melhor preparado. Agora, em termos de imobiliário, o ano 2022 será um ano muito parecido a este, em que as pessoas, todas as expectativas estarão ainda dependentes. Há ainda muita contenção nos investimentos. Sem dúvida, tudo muito dependente dos megaprojetos, mas eu tenho a ideia que as pessoas irão alicerçar todas as suas expectativas e planos de uma forma mais realista. Dr. João Santos, ficamos por aqui. Muito obrigado por esta elucidação relativamente ao quadro do nosso setor imobiliário, assim como as perspectivas para os próximos tempos, de 2022 fundamentalmente, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficamos por aqui, então, relativamente a este tema de fundo. Vamos fazer um curto intervalo, retomamos o programa já. Os grandes temas da economia nacional e internacional. Billions of dollars in US incentive import taxes. A conjuntura económica. O clima de negócios e investimentos. O início da construção de uma linha de transporte também com nível de tensão de 400 megawatts. Com este projeto nós queremos criar capacidade das empresas. As políticas e as reformas económicas. O projeto não é só o gás. Abre os olhos, não fica parado, vai negociar. Os mercados. A probabilidade de uma redução da taxa de juros final existe. Nós acreditamos que nos próximos anos teremos mais empresas a submeterem à cotação. O emprego, a economia social e ambiental. Semanário Económico, a informação que conta. Ao longo do mês de novembro, o metical manteve-se estável em relação ao dólar norte-americano, tendo o seu preço se mantido inalterado em níveis de 63,83 meticais por $1 pelo segundo mês consecutivo. A estabilidade do metical pode ser fundamentada pela redução dos coeficientes de reservas obrigatórias em moeda estrangeira e moeda nacional, ao mesmo tempo com uma boa gestão por parte do Banco Central das reservas internacionais brutas, permitindo satisfazer mais de 6 meses das importações do país. Entretanto, importa referir que prevalecem os riscos que condicionam a estabilidade do metical, destacando-se a aceleração inflacionária conjugada com a forte apreciação dos preços de petróleo. Relativamente às commodities, referir que a crise de energia na Europa e na Ásia prevalece e vai se intensificar à medida que se propaga pelo resto do mundo, gerando preocupações e pressões inflacionárias. Os preços do petróleo e do gás natural mantiveram-se em alta em novembro, com efeito, os preços do petróleo Brent crudo foram em média 82,20 dólares por barril em novembro, uma queda ligeira
de 1,37 dólares barril a partir de 21 de outubro e a apreciação de 40 dólares barril relativamente a novembro de 2020. As projeções apontam por uma manutenção dos preços do Brent nos atuais níveis para o resto de 2021, com média de 82 dólares por barril neste quarto trimestre de 2021. Por outro lado, a subida dos preços de petróleo é fundamentada pelo fato de os produtores de petróleo terem sido encontrados em contrapé para satisfazer a crescente demanda, uma vez que se verificou um subinvestimento significativo na exploração de petróleo em 2020 por conta da reduzida demanda causada pela pandemia. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia tem estado a desencorajar os investidores e produtores de petróleo a não investirem em novos projetos de exploração de petróleo e combustíveis fósseis em geral, de modo a atingir-se emissões líquidas zero de dióxido de carbono até 2050. Contudo, um dos desafios encontrados no desenho da estratégia de substituição do uso dos combustíveis fósseis por energias renováveis é que, a nível mundial, os países não reúnem ainda as condições necessárias para a implementação em simultâneo da estratégia da transição energética. Importa reter que alguns países em desenvolvimento ainda dependem fortemente das receitas de exportação dos combustíveis fósseis. Para além disso, estes países carecem de apoio financeiro e técnico para a implementação de sistemas de energias renováveis em substituição dos atuais sistemas na base dos combustíveis fósseis. Reagindo às novas preocupações com as pressões inflacionárias, o ouro esteve maioritariamente em alta ao longo do mês de novembro. Por quase 10 dias consecutivos, entre 10 e 19 de novembro, o ouro não saiu do nível-chave alto de 1.800 dólares por onça e chegou a registrar uma alta em junho de 1.879,35 em um determinado ponto. O fato disto ter ocorrido enquanto seus rivais mais próximos, o dólar e os rendimentos do Tesouro norte-americano de 10 anos, também terem estado a recuperar, sugeriu uma tendência apreciativa sustentável e contínua do ouro. Ao contrário do que se perspectivava, o ouro não conseguiu sustentar a sua tendência apreciativa até o final do mês, tendo recuado aos níveis de 1.780 dólares por onça, perdendo assim grande parte dos ganhos registrados ao longo do mês. A renomeação de Jerome Powell no dia 22 pelo presidente Joseph Biden para o presidente da Reserva Federal, Banco Central norte-americano, foi uma das razões por detrás do enfraquecimento do ouro, tendo este anúncio favorecido substancialmente o dólar norte-americano, dando origem a um elevado nível de procura por esta moeda pela renovação do sentimento de que o dólar serve como porto seguro em substituição do ouro. Após uma reação inicialmente positiva à notícia da recondução de Jerome Powell ao cargo de presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Bitcoin passou por uma nova queda em meio à realização de lucro generalizada entre as principais moedas digitais do mercado. Uma pesquisa do Bank of America com gestores de fundos em todo o mundo mostra que pelo menos um quarto dos entrevistados espera que o preço do Bitcoin ultrapasse os 75 mil dólares nos próximos 12 meses. Se 25% dos entrevistados acreditam nisso, 20% afirmam acreditar que a criptomoeda permanecerá relativamente estável entre 50 e 75 mil dólares e 19% acreditam que o preço cairá para patamares entre 25 e 50 mil dólares. O Ethereum, segunda maior criptomoeda em capitalização, também voltou a subir. De acordo com a CoinMarketCap, o preço atual da criptomoeda é de cerca de 4.304 dólares, com um total de 56,5 bilhões sob gestão. A tradicional empresa do mercado financeiro se embrenhou no universo de criptomoeda e destaca o potencial de Ethereum com base de todo o sistema de validação na próxima geração da internet, a Web 3.0. Uma pesquisa conduzida por analistas de pesquisas quantitativas da Quínia, focado em criptoativos, modelagem macroeconômica e dinâmicas de mercado, afirma que Ethereum e não Bitcoin é a melhor moeda digital para se apostar porque ela reúne características que outras criptomoedas ainda não conseguiram atingir.
Caminhamos para o final do presente semanário econômico. Fazer referência nesta altura que temos estado a ter o seu retorno relativamente àquilo que tem sido a prestação deste programa, por isso convidamos aos demais, caso queiram interagir conosco relativamente aos temas que nós temos estado a abordar ou outras dúvidas que tenha relativamente aos temas que marcam a atualidade econômica do país, pode usar, por exemplo, o nosso e-mail e os nossos contactos telefónicos para colocar, deixar ficar aquilo que é a sua opinião ou comentário relativamente aos temas e ao semanário econômico no geral. Nós teremos muito prazer em retornar a essas opiniões e comentários. Vamos então, antes de fecharmos, conhecermos os resumos daquilo que foi daquilo que foram os temas abordados na presente edição do Semanário Econômico. CTA critica a postura de alguns países face à eclosão da nova variante da Covid-19. A CTA condena a atitude dos países do Ocidente pela postura discriminatória por estas adotados, que sugere uma desarticulação e falta de união na luta contra esta enfermidade que vem assolando a economia mundial desde 2020. O Standard Bank admitiu que a confiança que tem recebido por parte dos seus clientes foram determinantes na resiliência que o banco apresentou face aos eventos difíceis porque a instituição enfrentou num passado recente. Agradecemos aos nossos clientes por este período todo em que eles estiveram sempre ao nosso lado. Estaríamos a ser injustos em apenas olhar para aquele momento e dizer que a campanha é por causa disto, mas é por aquilo que os nossos clientes significam para nós. Moçambique confronta-se ainda com elevados níveis de exclusão financeira, sendo que as mulheres constituem o maior grupo excluído financeiramente. A situação da mulher no meio rural é bem mais grave e, sobretudo, porque a maior parte das mulheres estão na agricultura familiar. Então, elas não conseguem transitar para uma agricultura comercial. A celeridade, transparência e desburocratização dos processos judiciais contribuem para a melhoria do ambiente de negócios. É que não é possível termos um ambiente de negócios profícuo, onde as ações contínuas de investimento e de interoperabilidade entre o Estado e o setor privado fluam e caminhem em paz, se nós não tivermos uma justiça que funcione. O uso sistemático de tecnologias está a definir o modelo atual de gestão estratégica dos recursos humanos nas organizações. Qualquer gestor de recursos humanos ou qualquer administrador de uma empresa que acha que pode continuar o seu negócio pós-Covid sem apostar em tecnologia não vai ter bons resultados a curto, médio e longo prazo. O que é que nós temos de forma esmiuçada, tentando olhar do ponto de vista dos diferentes segmentos imobiliários? Existem vários mercados imobiliários que estão em função dos polos urbanos que têm a ver com os polos urbanos em questão. O mercado por excelência em Moçambique é o de Maputo, não é? Que é o maior centro, o maior polo, não só financeiro e económico, como também político e administrativo do país. Qual é a conclusão que chegaram relativamente à questão do valor do imobiliário no mercado moçambicano? É preciso ter a percepção do que o que é bom em imobiliário, o que as pessoas, o cidadão comum tem como percepção de que é bom, é sempre caro. Agora sim, por último, mas não menos importante, é um momento de despedida, mas é um momento igualmente especial porque agradecemos pela sua atenção e renovamos o convite para que voltemos a estar juntos
daqui a uma semana, sensivelmente, quarta-feira, logo após o telejornal, aqui na televisão de Moçambique. Até lá, tenha um tempo bastante proveitoso. Nos voltamos a ver então quarta-feira, logo após o telejornal, aqui na televisão de Moçambique. Boa noite e até lá.